aqui nas eleições de 2022, né, nós tivemos o repeteco do que aconteceu nos Estados Unidos, tá certo? Por quê? Porque os democratas estavam querendo tirar o Bolsonaro. Eles associaram o Bolsonaro a Trump, entendeu? Então, foi toda uma construção de demonização do candidato, de chamar ele de fascista, né, de chamar ele antidemocrático, né, que ameaça para a democracia, aquela coisa toda, entendeu? E aí houve o processo eleitoral, a gente percebeu claramente, né, a participação da justiça eleitoral manipulando a situação, né, e o povo revoltado foi para a rua, né, colocar sua indignação. Olha aqui, vocês abusaram do processo eleitoral, vocês deram um golpe no processo eleitoral, o Bolsonaro teria ganho essa eleição e tal. E aí aconteceu, né, dos ministros do Supremo, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, terem ido para Nova York, né? Foi uma cúpula do judiciário para Nova York ainda em dezembro de 2022, né? E lá fizeram um congressamento lá. E Nova York é a sede, vamos supor assim, é onde os democratas, né, têm mais presença, né? Onde fica ali talvez o quartel-general do pessoal dos democratas, tá certo? E aí, dali pode ter nascido, entendeu? A reedição do Capitólio, né? Vamos estudar aqui o esquema para a gente fazer lá no Brasil o que nós fizemos aqui, né, para abafar os protestos contra o processo eleitoral. E aí, né, esse engajamento da imprensa, né, da grande mídia, de abafar essa história, né, e começaram a construir essa narrativa, né? E olha, vamos aproveitar o descontentamento do eleitor do Bolsonaro, que está questionando o processo eleitoral, né, com os motivos que ele tenha, e vamos atraí-lo para essa questão, né, da invasão dos três poderes, assim como eles fizeram lá nos Estados Unidos, né, para atrair os descontentes do Trump para dentro do Capitólio e criar aquela coisa que vocês entenderam o que aconteceu lá. Mesma coisa foi aqui, né? Então, essa engenharia, né, do reverso, né? Olha, vamos reverter essa situação a nosso favor. Vamos aproveitar que o pessoal está descontente, está desmobilizado, não tem liderança. Vamos atrair esse pessoal para dentro do Congresso, né? Aí colocar o maior número possível de descontentes do governo Bolsonaro, dos apoiadores de Bolsonaro dentro do Congresso, e aí a gente consegue fazer, né, uma reprimenda, uma repressão para abafar essa contestação, né, que eles estão fazendo do processo eleitoral. Então, a mecânica dos democratas para colocar Biden no poder, né, e para manter o Biden no poder e para abafar o protesto daqueles trumpistas que acharam que teve fraude, foi repetida aqui no mesmo molde, no mesmo modelo aqui no Brasil, tá certo? E a imprensa americana também, a grande imprensa americana, boa parte dela, né, é democrata, aquela coisa toda, né, entrou nesse imbróglio, né? E aí criaram todo aquele processo jurídico contra o Trump, assim como fizeram aqui no Brasil com o Bolsonaro, entendeu? Então, essa máquina política de moer carne, entendeu? Dos democratas, tanto lá quanto aqui, eles fizeram a mesma coisa. Então, o que engrandeceu os ditos progressistas aqui no Brasil, né, que apoiaram a candidatura do Lula, né, foi baseado nessa impetuosidade, nessa mente, né, maquiavélica em torno das ideias de Joe Biden, né? E aí levou o brasileiro para essa situação. Então nós temos hoje, né, uma situação de brasileiros presos porque estavam só descontentes com o processo eleitoral,
né, e que foram julgados dentro de uma armadilha e aí pronto, estabeleceu-se toda uma normativa jurídica que não tem embasamento, mas que a mídia comprou isso, entendeu? Uma coisa que é tão óbvia, tão evidente, né, que aquilo lá foi uma coisa armada, né, que o pessoal desse governo eleito aí que assumiu, né, armou para aqueles brasileiros, era uma coisa tão óbvia, mas tão descarada, que a imprensa teve que, né, criar uma neurose. Terroristas e papapá, 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 né? E tentaram colocar essa questão para cima desses brasileiros e impor medo aqui no Brasil. Bem, diante disso, veio agora, né, a virada de jogo, né, porque o Donald Trump está aí com chances de voltar, né, e tentaram, né, tiraram da jogada através de um tiro, mas não conseguiram. E aí o Joe Biden, né, falou, agora você passou da conta e a sua situação está incontornável, você está insustentável. E aí esse afastamento do Joe Biden da disputa eleitoral coloca um tsunami na política americana, entendeu? E deixa os democratas assim, né, desorientados. Agora eles vão tentar construir uma candidatura de última hora, assim como aqui no Brasil tentaram construir a candidatura do Haddad para enfrentar o Bolsonaro naquela época que o Bolsonaro sofreu um atentado, você lembra? Né? E aí foi tudo aquilo que vocês viram, né? E a diferença foi tão grande que não foi possível tirar a eleição do Bolsonaro. Bem, o que vai acontecer a partir de agora é uma coisa muito complicada, porque o Joe Biden, que se diz estar com Covid, está afastado, entendeu? No meu entender, isso aí para mim, entendeu? É um 7-1, tá certo? Para poder esconder a situação do Biden. O Biden talvez não tenha mais condições nem de estar governando, talvez não teria antes, né? E foi levado aos extremos, por quê? Porque toda essa estrutura, né, de máquina de moer pessoas que ele construiu, essa política dele contra, né, o pessoal que ele se diz de direita, e isso vem, né, trazendo os americanos para a realidade. Os americanos estão começando a cair a ficha, falar, opa, o negócio aqui é mais embaixo, né? Assim como, né, o Bolsonaro começou a viajar ao Brasil, né, e começou a mostrar para o mundo, olha, tá vendo? O Bolsonaro é a liderança do Brasil, é o homem que tem um lado bom da história para contar, entendeu? Então essa máquina de moer carne humana, né, que tentou destruir Bolsonaro, que tentou destruir o Trump, está caindo no descrédito, está perdendo a sua capacidade, né, de desmanchar reputações. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que nós vamos sim ter, né, uma situação de extremo, né, confronto, porque se o Joe Biden, quer dizer, se o Trump assume, né, essa sacudida de poeira, né? Olha, agora eu quero sacudir a poeira, nós queremos tirar, né, todo esse, né, essa máquina que se apoderou do Estado, né? Que o Joe Biden conseguiu aparelhar o Estado da forma que quis, né, e abusar das instituições. E isso também pode estar acontecendo aqui no Brasil. A partir dessa chegada, né, dos republicanos ao poder, e aí a ideia, né, do Joe Biden já está fora de circulação, deixa os progressistas aqui meio órfãos, entendeu? E meio vulneráveis. Então, para sustentar o que eles sustentaram ao longo desses 2 anos, ou mais de 2 anos, com decisões absurdas da justiça, entendeu?
passando por cima de direitos humanos, achando que está com a faca e o queijo na mão, eles agora podem começar a ter problemas pela frente. E isso também já deve estar se refletindo na Venezuela, tá certo? O Maduro já está sentindo uma pressão que está ficando difícil para ele sustentar, tá certo? Você tem a questão das eleições lá e a ameaça dele perder e dele dizer que se perder, né, ele vai ter derramamento de sangue. Então, essa é a declaração mais bombástica dentro do processo político, né, da América Latina. Você nunca ouviu um candidato a presidente dizer que se perder vai ter derramamento de sangue, vai ter guerra civil. Bem, quando perguntavam para o Bolsonaro se ele ia aceitar o resultado das eleições, e o Bolsonaro dizia, olha, se for, né, se for justo, se for honesto, eu vou aceitar, né? Então, se ele não aceitou, é porque ele entendeu que não foi justo, que não foi honesto e que ele teria ganho aquelas eleições, tá certo? Bem, até aí é uma coisa simples. Aí fizeram essa pergunta para o Joe Biden, né? Não, para o Trump, né? Os democratas lá fizeram essa pergunta para o Trump, né? Se ele perdesse, ele aceitaria o resultado das eleições, né? E aí ele disse, olha, se for, né, uma eleição limpa, eu aceito, entendeu? Então, o problema é o seguinte, eles sabendo, os democratas sabendo que no voto não conseguem, vão tentar manipular. E aí eles já perguntam, olha, se a gente manipular, você vai aceitar o resultado das eleições? Entendeu? A mesma coisa aqui no Brasil, perguntaram para o Bolsonaro, né? Quer dizer, era a mesma coisa de fazer essa pergunta, olha, a gente vai tentar manipular o resultado, você vai aceitar o resultado das eleições? Então, e agora você tem esse problema na Venezuela, tá certo? Que o cerco em torno do Maduro está sendo muito grande. E ele percebe que, por mais que ele tente, né, tirar um candidato, tirar o outro, né, a oposição, né, está fechada. Falou assim, ó, qualquer que seja o candidato, nós vamos votar naquele que é contra o Maduro, entendeu? E aí o Maduro já foi para o confronto, falou, olha, se vocês não votarem em mim, vai ter derramamento de sangue. Bem, o que se espera disso? Né? O que o governo brasileiro fala sobre isso? Nada. O que o Lula fala sobre isso? Nada. Entendeu? É o tal negócio. A esquerda não vai querer largar o osso, né? Eles vão partir para o confronto. E isso é que é o grave. Tá certo? Bem, a expectativa nossa é que os americanos acordem para esse pesadelo criado pelos democratas, né? Depois dessa estrutura que o Biden levantou ao longo dessas últimas décadas, e que a gente possa colocar de novo a serenidade tomando conta das lideranças do mundo, tá certo? Bem, eu espero que vocês entenderam esse meu ponto de vista e a gente fica aqui pensando, sabe? Eu não soltei 2 vídeos antes, por quê? Porque eu fiquei 2 dias que eu não solto vídeo, né? Porque eu fiquei com, sabe quando você fica assim, querendo pegar onde que está o fio da meada? É difícil, sabe, você está vivendo uma situação, né, e perceber que tem alguma coisa muito grande acontecendo. E aí você ainda não se apercebe disso. Então, esse tempo que eu fiquei meio aéreo aqui, meio fora do ar, né, eu fiquei tentando entender, sabe, o que está acontecendo. E eu percebo que é isso, né? E aí eu lembro muito de uns comentários, porque eu leio bastante os comentários dos nossos participantes aqui, eles falando assim, não há mal que dure para sempre. A verdade sempre, né? Um dia a verdade vai aparecer. Então, de tanto vocês falarem isso, não há mal que durem para sempre, e a verdade vai aparecer, né? Pode ser que nós estamos diante
desejo de vocês, né? Essa expectativa que vocês criaram aí ao longo desses tempos, né? Com esses comentários de vocês. Então continue comentando, certo? Continue compartilhando, continue se inscrevendo no nosso canal, João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey, né? no YouTube, e tem né? o oficial TV de Cortes. Esse TV de Cortes, TV Del Rey Cortes, ele está fazendo uma espécie de recapitulação, tá certo? Está fazendo alguns cortes de vídeos de agora e vídeos antigos meus para, sabe, manter a nossa ideia latejando. Então, é importante que vocês acompanhem também a gente no TV Del Rey e dê um pulinho lá no TV Cortes, né? TV Del Rey, canal de cortes, para rever algumas coisas que estão surgindo, que foram comentários que nós fizemos, né, há tempos atrás. E aí vocês vão entender, né, a linha de raciocínio que a gente vem trazendo. Vocês que estão chegando agora, que estão se inscrevendo agora, né, continuem acompanhando a TV Del Rey e a nossa CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Então é isso que está para acontecer, certo? Essa infertilidade desse discurso criado pela cúpula, né, desse Partido Democrata americano, que contaminou, né, aqui a política brasileira e que agora pode acabar chegando ao seu final, tá certo? Então tá, continue comentando, continue participando aí com os Pix que vocês continuam doando, tá certo? Que é para a gente manter esse canal revigorado. Vem aí as eleições, né, para prefeitos, para vereadores, e nós estamos com a antena ligada para tudo que vai acontecer no Brasil. E um recado aos gaúchos, aos meus amigos gaúchos, eu já disse para vocês, né, há alguns vídeos atrás, que não contem com o governo federal, certo? Eu não vejo o governo federal como um aliado, eu vejo o governo federal como um agressor. Então, vocês estão, né, por conta de vocês. E contem com a Comissão Cidadã de Inquérito, contem com os mineiros para continuar dando esse apoio que vocês precisam, tá certo? Vocês vão aproveitar esse momento para unir esse povo gaúcho, tá certo? Vocês são hoje uma força importante dentro né, desse dínamo que vai alimentar a energia dessa transformação que o Brasil vai sofrer, tá certo? Vindo dos ventos que vão vir do norte, né, dos Estados Unidos para cá, e dos ventos que já estão vindo do sul, né, da Argentina e do Uruguai. Então vocês serão nossos catalisadores. Vocês que ficaram em abrigos ou que ainda estão em abrigos, tá? Se reúnam, conversam entre vocês, descubram mecanismos, né, de se reorganizar, se revitalizar. Eu vi que a comunidade agro do Rio Grande do Sul está muito unida, né, e os prefeitos estão muito conscientes do desafio que tem pela frente. E vocês são um povo muito guerreiro e eu tenho certeza, tá certo, que vocês vão vir com muita força para ajudar o Brasil a sair dessa situação. Porque vocês foram pisoteados e agora vocês estão sentindo na pele o desafio que tem pela frente, tá certo? Então, não contem com o governo federal. Primeiro porque eles não têm dinheiro para ajudar. Depois, eles não têm vontade. Depois, eles não querem ajudar também, né? Porque, na verdade, eles torcem para que vocês deem errado, né? Eles trabalharam contra a cultura do vinho, trabalharam contra a cultura do arroz e vocês não tiveram deles a solidariedade que vocês precisavam nas horas mais difíceis. Então, saibam, nós precisamos desse espírito farroupilha que vai contaminar o Brasil com essa indignação que vocês têm, tá certo? Contem com a gente e vamos continuar trabalhando em prol dessas comunidades aí que estão precisando da gente. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todas as famílias brasileiras, tá bom? Um abraço.